conversa também muito legal com a Morena sobre um desafio muito grande também, né? Que é o alistamento militar. Como é que foi para ti esse período? Para vocês, para Uhum. vocês duas, acho que vale contar a experiência. A gente Perdão. falava disso e eu nunca ouvi. Foi impactante saber como que Uhum. era isso, porque eu nunca tinha ouvido um homem falar sobre como era isso. Uhum. E aí eles trouxeram isso no jantar, eu fiquei chocada, assim. Então, conta, como que foi pra você? O alistamento lá atrás, né, porque eu fiz o alistamento, tenho certificado de reservista, só que quando eu mudei meus documentos, me falaram que, como agora meu documento está sexo feminino, eu não preciso mais me preocupar com o exército. Então eu nem voltei lá, mas me falaram Mas você teve que fazer. lá atrás, 18 anos. E como era? E como era esse... Eu não Você ainda tenho lembra? pouca memória. Eu lembro que vai lá, bate continência, fica todo mundo numa fila. A Morena, de repente, pode contar. Porque eu não era uma pessoa afeminada eu nessa já época. era. Então eu era aquela figura que passava batido. É Sabe? Eu era porque- bissexual, tinha namoradas, namorados. Namorados não, fazia banheirão e Ah, chateou. louca! Eu nunca consegui me relacionar com homens, eu nunca consegui afetivamente, assim, né? Eu transei com tantos homens quanto mulheres ao longo da minha vida, mas nunca consegui namorar. Então, já me entendia como bissexual, né? Mas eu não dava pinta, assim. Então, eu passava meio batido nesse sentido, assim, né? Teve momentos em que eu abri essa questão da bissexualidade, falei abertamente sobre isso. Aí, às vezes, eu me fechava de novo e deixava só quem é mais próximo saber. Então, não passei por tantos pepinos com alistamento, assim. Na minha época, eu já era feminaide, né? E aí, eu tava até falando, né? Eu já usava lingerie, coisa e tal, e eu tive que ser obrigada a ir. E até quando Você eu foi fui... assim? Com lingerie? Não, eu fui, tipo assim, de blusa, calça jeans, né? Sim, sim. Cabelinho coque de samurai, né? Que eu usei por muito tempo assim, Aham. porque daí eu conseguia disfarçar, né? Eu saía de fora de casa, eu dividia o cabelo no meio, era um Chanel de bico, Sei, sabe? sei. Aí eu chegava em casa, prendia. E aí eu fui fazer esse alistamento de lingerie. Eu já sabia o que eu queria pra mim, não queria isso, sabe? Uhum. E eu precisava trabalhar, e eu não conseguia emprego sem ter esse certificado de reservista, né? Uhum. E até depois, quando eu fui fazer minha retificação de nome, eles pediram isso nas documentações, e eu dei a sorte que eu tinha, né? E quando eu consegui fazer, eu falei, amiga, vai lá e faz também, né? Uma amiga minha, ela, ai, qual os documentos que precisei? Ó, precisa disso, disso, daquilo, daquilo. E ela, ai, isso eu não tenho, amiga. Ai, não vou mais fazer já. E eu, não, guria, vai atrás. Ai, eu fui atrás, vou ter que ir lá, não quero, sabe? Uhum. Então, eu conversei com algumas mulheres trans, Sim. travestis, que isso foi uma... E eu tive que passar por todos os processos, sabe? Sim, Eu sim. cheguei lá, tinha uma fila de homens e que todo mundo via que homem eu não era, né? Uhum. E aí eles, não, vamos entrar, fazer tudo, de repente tu fica lá na cozinha, né? E eu, não, moça, eu tô trabalhando, eu quero ser cabeleireira, maquiadora. Não, mas pode cortar os cabelos dos militares lá dentro. Ah, eles queriam? Eles queriam porque queriam. Só que assim, ó, eu sou de uma... eu morava numa cidade de interiorzinho, então todo mundo me conhecia. Uhum. Na fila ali, as pessoas eram meus colegas do ensino médio, meus vizinhos da rua. Então eu tive que passar por todas as etapas. Eu lembro que era uma provinha, que ali naquela provinha tu colocava o que tu queria fazer. E aí eu lembro que, tipo assim, era, ai, tanque de guerra e coisa e tal. Eu só passava, meu Deus, se eu Eu não for pra cheguei a isso, pegar eu isso vou tudo. me lascar, eu vou morrer no primeiro dia. Sim. E aí eu vi as pessoas falando, ai, que se come frango, mata o frango e come pássaro. E eu, meu Deus, por favor, me livra disso, Senhor. E eu tive que fazer de tudo. Daí eu lembro que eu entrei numa sala onde tinham vários homens, né? Pra levantar um peso. Aí levantei o peso, me mediram e eu, bom, acho que vai ser isso, né? E aí naquela fila de homem, guria. E aí eles começaram, abaixa as calças, abaixa as calças. E eu assim, né, de virada pra parede. Aí parecia assim que eu tava sendo violada, sabe? Porque eu não queria Eu não tá passei por tudo passando isso, não. por aquilo. Ah, tu teve a sorte de ir logo Não, direto, eu já cheguei te... lá, eu lembrei agora um pouquinho. Eu cheguei lá e eu tinha... Eu fui uma criança que teve alguns problemas ósseos, assim, problema no pé, problema na coluna. Eu cheguei com um monte de atestado médico do ortopedista falando que eu não tinha condição de fazer atividade física. E aí eles compraram isso. Falaram, tá bom, você não quer, então beleza. Aí eu Acho tive que foi passar por todas- rapidíssimo, assim, eu tive que né? passar por todas. Mas assim, deu pra perceber. Eu cheguei com a minha mãe, né? Então, tipo Uhum. assim, todo mundo, aquela almarada toda, eu assim com a minha mãe, né? De bracinhos assim, Uhum. todo mundo. Veio com a mãe pra se Já livrar, ficou né? de...
E aí quando chegou a na... ideia de... agora eu eu levei entendi. a minha mãe justamente, minha mãe foi, conversou com ele. A única Uhum, coisa que a minha mãe conseguiu foi trocar a minha ficha, porque eu não queria ir, né? Então eu cheguei super tarde. E aí a uhum. minha mãe conseguiu trocar a minha ficha pra me ser a primeira, entendeu? Daí eu entrei em primeiro, conseguiu trocar assim a ficha que botava uns negócios assim no pescoço, né? E aí foram pedindo pra baixar as calças e tudo mais. Uhum. Quando eu baixei as minhas, que chegou a vez de me baixar, eu tava com fio, né? Belíssimo. Uhum. E aí todos os homens começaram a olhar pro lado e ele, vão pra frente, e todo mundo olhando. E aí tu tem certeza que tu quer, que tinha que baixar, né? Porque eles tinham que ver um pedaço aqui pra soprar e ver se tu tinha hérnia ou alguma coisa, né? E tu tem certeza. Hérnia? Porque eles Ah. pedem pra te soprar, Uhum. tem que ficar soprando com arriada ali, com as cuecas no chão, Sei, né? sei. Pra ver se tem hérnia, não sei se é nas bolas ou se é do lado das virilhas, assim. E eu falei, tu tem certeza que tu quer que eu tire a minha calcinha? Aí ele, não, não precisa. E eu, então, que bom. Guri, eu virei Uhum. pra parede assim, ai, que ódio de matar esse homem Nossa, desgraçado. caramba. E aí foi horrível, mas eu consegui, sabe? Mas depois disso eu consegui trabalhar, porque eu não podia trabalhar, então se eu não Claro. fizesse isso, eu não ia trabalhar. Então, pra algumas trans, assim, deve ser Não, horrível, quem né? Pra começou a mim foi transição horrível. cedo realmente é terrível. Que É. coisa. Olha o que você se livrou com esses atestados aí. Ai, eu não consegui nenhum que eu fui no médico. O médico, não, mãe, olha, sua filha é saudável, não tem nada. E eu tenho certeza, médico, nenhuma coisa, porque eu fui lá no... Como é que se diz esse negócio assim de município, que tu vai lá num CRAS, um negócio assim, né? Postinho. E aí ele me indicou, né? Vai, tenta pegar um atestado de alguma coisa que não. Aí ele me Uhum. passou um monte de coisa que se eu tivesse. E eu vi um monte realmente de gurizão, assim, com aquele atestado feliz na vida. Eu não vou querer, né? Não vou querer. E aí, mas eu consegui, no final, assim, eu passei por Ele todas. perguntava, eu lembro que ele perguntava assim, mas apesar dos seus problemas ósseos, você gostaria de servir? Aí eu falei, não. Então Por tá bom. favor, não. Sai. Porque se eu falasse sim, porque parecia que ele tava me impressionando pra falar, não, eu queria muito, mas infelizmente não tem como. Aí eles iam dar um jeito, né? Iam me colocar num cargo burocrático. Né? E eu lembro que eu fui até o final, daí aí no final ele sentava assim, tá, foi liberado. E eu, ai, graças a Deus, vamos embora. E eu peguei com raiva, sabe? Não devia ter feito Uhum. isso. E eu, ai, tá bom. Onde tu pensa que tu vai? E eu, embora? Não, tu vai jurar bandeira agora? E eu, ai, eu não acredito. Vai. E eu com uma bolsa de lado, né? Porque eu usava aquelas bolsas que botava assim de lado de óculos de sol, né? Jurando assim, ó. Deus jurou, vamos embora. Aí fui direto já lá pagar, que tinha ainda que pagar uma taxinha, né? Eu, ai, me livrei, graças a Deus. Você tem a reservista, então, agora. Tem, até hoje, Então, com nome antigo ainda. Que se porque é isso. precisar de alguma coisa eu mostro. Olha Tem aqui, gente ó. que fala que seria bom ir lá e cancelar esse documento, avisar pra eles que agora você virou mulher, que então não é mais aquele documento. Mas eu não quero mais passar por isso. Eu Então eu também. simplesmente deixei lá. Se um dia chegar um comunicado, precisamos de você que vá pra guerra, eu vou falar, essa pessoa não existe Eu vou mais. dizer que faleceu, meu amor, há muito Falecido tempo. já. O meu irmão não tá vendo que tem o mesmo sobrenome. Cara, mas é muito doido isso. É realmente, eu não sabia. Imagina, é bem isso E que os você homens falou. trans se lascam, porque Passar. isso mudou o sexo pro masculino, tem que. Não, Aham. Aí você vai com imagina. uma buceta lá, então, tipo. Hoje Não vai você precisar soprar daí. Uhum, Hoje você vê pessoas começando a transição muito mais cedo e ter que passar por isso uhum. marca também de alguma forma, né? Eu acho que hoje em dia não é essa. Que nem eu tenho uma amiga que ela foi fazer e ela era muito mais feminina que eu, sabe? E ela não precisou nem. Eles não deixaram ela nem entrar no saguão. Uhum. Entendeu? Na Nossa. hora ali mesmo na entrada, eles tararã, assinou e foi. Que, se eu não me engano, tem alguma regra falando que o homossexualismo é proibido no exército. Acho que o código do exército Eu acho que é proíbe. porque é onde mais acontece. Porque, meu Deus, como eu recebo clientes militares Uhum. e vejo muitas Se for- coisas. Foi bom pra você? Pra mim foi ótimo. Então, pra ficar melhor ainda, clica aqui no link abaixo e saiba mais sobre o Fatal Premium.